Olá, sou o Diácono Gilmar, da Arquidiocese de Belo Horizonte, e nós chegamos à nossa última aula do curso de Apocalipse. Nessa aula, que vai do capítulo 13 até o final do livro, nós vemos a grande batalha final entre o Cordeiro e a Besta e a chegada da Jerusalém Celeste. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aí nos comentários. Se você gostou do curso, gostou do vídeo, compartilhe, deixe aí seu like. E uma boa aula. Já foi dito nesse nosso curso que a mentalidade de quem escrevia literatura apocalíptica era de que as coisas que acontecem no nosso mundo são reflexos ou resultados daquilo que acontece no mundo espiritual. Da mesma maneira que Deus Todo-Poderoso tem seu representante aqui neste mundo, que é Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, também o mal, ou seja, o dragão, tem seu representante neste mundo. E no caso do dragão, o seu representante é duplo. O Apocalipse mostra como o representante do dragão neste mundo são duas bestas. Uma é um poder político que persegue os cristãos. A outra um poder religioso que justifica essa perseguição. Talvez no fim dos tempos seria um poder político anticristão e talvez não uma religião no sentido que a gente entende, mas uma ideologia que justifica esse poder político perseguidor. No capítulo 13, logo no início, se diz: Vi então uma besta que subia do mar. O mar, símbolo do caos, símbolo do mal, do desconhecido, do incontrolável. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres havia 10 diademas, e sobre as cabeças um nome blasfemo. 7 cabeças e 10 chifres. Os chifres aqui são sinônimos de poder, indicam o poder. E sobre os chifres havia 10 diademas. Esses diademas aqui representam a realeza. São 10 reis. E sobre as cabeças, um nome blasfemo. A besta que eu vi parecia uma pantera. Seus pés, contudo, eram como os de um urso, sua boca como a mandíbula de um leão. E o dragão lhe entregou seu poder, seu trono e uma grande autoridade. Essa besta era uma síntese da pantera, do urso e do leão, que são animais descritos lá no livro de Daniel. No livro de Daniel, cada império recebia como símbolo um animal. O que o autor do Apocalipse quer dizer é que essa besta, que é o poder político romano, historicamente falando, que vai ser no futuro, é uma coisa difícil de entender. Vai ser um poder político muito poderoso. Mas no contexto de quando foi escrito, era o Império Romano, que é uma espécie de síntese de todos os impérios anteriores. Por isso que essa besta ela era uma mistura de todos os animais que representavam os impérios anteriores. Uma de suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas a ferida mortal foi curada. O Scott Hahn, quando comenta a besta que foi ferida e depois curada, ele diz que é uma tentativa do diabo de imitar o cordeiro. O cordeiro ele foi morto, mas está vivo. Como o diabo não tem esse poder, uma das cabeças da besta foi ferida, mas foi curada. Uma espécie de tentativa de imitação do diabo. A maior parte dos exegetas, no entanto, afirmam que essa cabeça que foi ferida, uma ferida mortal, mas que não morreu, e esse versículo se refere ao imperador Nero. Havia um texto, na época em que o Apocalipse foi escrito, que se tornou popular, que era chamado Nero Redivivus,
que dizia que o imperador Nero não tinha morrido. A fama dele de mal corria principalmente na comunidade cristã, uma vez que ele foi o primeiro imperador a perseguir os cristãos. Então, havia essa ideia de que Nero não morreu, aliás, estava escondido e que viria do Oriente, talvez do Império Parto, para poder dominar Roma e implementar a sua tirania sanguinária. Até mesmo Santo Agostinho, no livro Cidade de Deus, ele tem conhecimento dessa lenda. Tanto que ele diz: muitos do nosso tempo dizem que Nero não está morto, mas que ele retornará como sendo o anticristo. Essa cabeça ferida mortalmente, mas que foi curada, é uma alusão a Nero, que muitos esperavam que fosse retornar. Cheia de admiração, a terra inteira seguiu a besta, e adorou o dragão por ter entregue a autoridade à besta. E adorou a besta, dizendo: quem é comparável à besta? E quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir palavras insolentes e blasfêmias, e também poder para agir durante 42 meses. 42 meses, se a gente dividir por 12, 3 anos e meio. Ou seja, o poder concedido ao império, à besta, que naquela época se referia ao Império Romano, para blasfemar, para perseguir os cristãos, a sua insolência de querer dominar todo mundo. 3,5 significa que esse poder dado foi limitado, é por um tempo limitado. Ela abriu então a sua boca em blasfêmias contra Deus, blasfemando contra o seu nome, sua tenda e os que habitam no céu. Deram-lhe permissão para guerrear contra os santos e vencê-los, e foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Adoraram-na, então, todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito, desde a fundação do mundo, no livro da vida do Cordeiro imolado. Se alguém tem ouvidos, ouça. Quando se diz que a besta foi adorada, é que o representante maior do Império Romano era o imperador. E na religião romana, você poderia, por exemplo, Roma dominava a Grécia. Os gregos poderiam continuar adorando os deuses deles, não tinha problema. Os romanos, eles eram sincretistas. Dominavam o povo tinha determinados deuses, beleza, não tem problema. Mas o povo dominado teria que também adorar os deuses romanos. E o imperador começou a se declarar um deus. Então ele exigia que ele fosse adorado como um deus. E isso os cristãos não podiam fazer. Para não adorar os deuses pagãos e não adorarem o imperador, os cristãos preferiam a morte. E esse ato de adoração era uma coisa muito simples. Simplesmente você pegar um incenso, colocar ali diante de um altar com a imagem do imperador, pronto. Ele escapava lá de morrer queimado vivo, de ser crucificado, de ser jogado aos leões. Mas quantos e quantos milhares de cristãos não fizeram isso por fidelidade a Jesus Cristo? Esse contexto aqui do livro do Apocalipse é o momento em que começa a perseguição aos cristãos por causa dessa negação dos cristãos de adorarem o imperador, de adorarem os deuses de Roma. Vi depois outra besta sair da terra. Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Ou seja, a aparência, a tentativa novamente do diabo de imitar a Deus. A tentativa de imitar o culto do cordeiro que ocorre no céu. Então, essa besta que sai da terra é um poder religioso. Então, ela tem também um culto. Mas a sua voz não é a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo, é a voz do diabo, do dragão. Toda a autoridade da primeira besta, ela exerce diante desta. Ou seja, esse poder religioso, ele justifica o poder do imperador. E ela faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal tinha sido curada. Ela opera grandes maravilhas, até mesmo a de fazer descer fogo do céu sobre a terra à vista dos homens. Aqui
aquilo que é anunciado no Evangelho, de que o anticristo faria grandes coisas, os falsos poderes religiosos fariam grandes coisas à vista dos homens a ponto de enganar os eleitos. Então, quando se diz aqui poder de descer fogo do céu, é nesse sentido, de que o poder religioso era tão forte, tão influente, que era capaz de enganar até os eleitos. Graças às maravilhas que lhe foi concedido realizar em presença da besta, ela seduz os habitantes da terra, incitando-os a fazerem uma imagem em honra da besta, que tinha sido ferida pela espada, mas voltou à vida. É uma alusão aqui ao culto do imperador, que se adorava o imperador diante de uma de suas estátuas. Foi-lhe dado até mesmo infundir espírito à imagem da besta, de modo que a imagem pudesse falar e fazer com que morressem todos os que não adorassem a imagem da besta. Porque quem se negava a adorar o imperador era morto. É a religião de adoração do império. Faz também com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na fronte, para que ninguém possa comprar ou vender se não tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é preciso discernimento. Quem é inteligente, calcule o número da besta, pois é um número de homem. Seu número é 666. Quando se diz aqui que cada um precisava ter a marca da besta, se a besta, a primeira besta, era o imperador, a besta que saiu do mar, a marca do seu nome era a moeda usada no Império Romano, que tinha a face do imperador. Sempre o imperador de um lado e do outro lado um deus pagão. Ninguém podia comprar ou vender se não tivesse a marca, ou seja, o dinheiro do império. Aqui é preciso discernimento. Quem é inteligente calcule o número da besta. Muitos cálculos já foram feitos sobre o número da besta em relação a esse 666. O mais provável é que seja o nome César Neron, Kaisaros Neron, em grego César Nero, escrito em hebraico. Aí as letras, se a gente soma as letras, dá 666. O nome dessa técnica de usar os números para dizer coisas é gematria, e é muito usado no Apocalipse. Depois que o autor apresenta os representantes terrestres do mal, as duas bestas, o imperador e a religião de culto ao imperador, ele apresenta agora o representante terrestre do bem. Tive depois esta visão, eis que o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, com 144.000 que traziam escrito sobre a fronte o nome dele e o nome de seu pai. Estes 144.000 são aqueles que lá no capítulo 7 os anjos tinham selado. E diz aqui que eles seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Então não é... Está lá no versículo 4, né? Segue o Cordeiro onde quer que ele vá. E o Cordeiro passou pela morte. Então esses 144.000, 12 vezes 12 vezes 1.000, representando aí 12 o Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel. 12 o número dos apóstolos, representando o Novo Testamento. Vezes 1.000, que é uma grande quantidade, a abundância, a totalidade. Então todos aqueles que estão dispostos a dar a sua vida pela fé são aqueles que são o exército do Cordeiro para lutar contra a besta. Porque qual que foi a resistência que os cristãos opuseram à religião do império que obrigava-os a adorar o imperador? O martírio. Os cristãos preferiam a morte a negar Jesus Cristo. Por isso eles seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. E contrapondo-se à marca da besta, que era o grande poder político e financeiro do império, ninguém poderia comprar sem ter o dinheiro do império com a marca do imperador. Contrapondo-se à marca da besta, a marca do Cordeiro, o batismo. E aí então vem dois anjos. O primeiro anuncia
o dever que todo mundo tem de temer a Deus e lhe dar glória. E o segundo anuncia a queda da Babilônia. Veja, no momento da batalha em que o imperador e a sua religião estão perseguindo e matando os cristãos, esses cristãos que seguem o Cordeiro até a morte, é nesse momento, onde tudo parece perdido, que o segundo anjo anuncia: caiu Babilônia a grande. A queda ainda não vai ser agora aqui no capítulo 14, mas já foi anunciada, porque a força que Deus opõe a esse grande poder político e financeiro e religioso do mal é o sangue dos mártires, é a fidelidade da fé. E aí diz lá no versículo 12: nisto repousa a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ouvi então uma voz do céu dizendo: escreve, felizes os mortos, os que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, que descansem de suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Isso também serve de um certo puxão de orelha em Lutero, que dizia que basta a fé, que o que a gente faz não importa, as obras não importam. Mas as obras desses mártires, desses heróis da fé, se nós temos fé hoje é porque eles foram firmes nesse momento de perseguição. Está escrito aqui: pois suas obras os acompanham. Em seguida, há uma referência ao Filho do Homem, que vem sobre as nuvens. Lembrando lá de Daniel 7 também, nos evangelhos, Jesus se referia a si mesmo como Filho do Homem. E 2 anjos anunciam a hora da batalha, uma vez que diz aqui que está na hora de lançar a foice e ceifar. Mesmo nos evangelhos, nas parábolas de Jesus, essa imagem dos anjos que vêm ceifar o campo do mundo é o sinal do juízo. O juízo se aproxima, é isso que significa essa visão. Capítulo 15 é o Cântico de Moisés e do Cordeiro. Esse cântico era cantado por aqueles que resistiram à besta e à sua imagem e que tinham sobre os pés, está lá no versículo 1, é isso mesmo, versículo 1, que estavam de pé sobre o mar de vidro, o mar que é símbolo do mal, do caos. Então eles estavam sobre o caos, tinham vencido o mal com a fidelidade da sua vida. E é anunciado a última série de 7 pragas. Primeiro foram os selos, depois as trombetas, e agora mais uma retomada de uma série de 7 pragas, simbolizada aqui pelas 7 taças. Lembrando, não necessariamente é para ser entendido como linear. Ou seja, primeiro uma, depois a outra, depois a outra. Elas podem ocorrer simultaneamente, podem ocorrer as que aqui estão descritas por último primeiro. Pode ser que alguma das taças, as que são descritas nas taças, ocorram primeiro do que as que são descritas nos selos. O Apocalipse não é um roteiro do fim do mundo. Então, o significado do fim dos tempos de todas essas descrições, a gente só vai conhecer quando chegar a hora. Ou quando a gente estiver em Deus. Porque aí Ele nos revelará tudo. Mas, fora disso, lembrando, não é uma descrição como se fosse o roteiro do fim do mundo. Não é esse o sentido do Apocalipse. Não é para isso que a Bíblia existe. O próprio Cristo não quis revelar o dia e a hora. O Apocalipse foi escrito porque muitos cristãos daquela época, mesmo havendo perseguição de gente inocente, mesmo havendo injustiça, estavam muito bem, felizes e contentes com a sociedade romana. Mesmo dentro da injustiça, muitos cristãos resolviam se calar. A gente viu no início do Apocalipse a igreja de Laodiceia, que é chamada de morna, porque estava tão bem financeiramente, tão bem com as autoridades do império, que tinha medo de confessar a própria fé e perdeu o bem bom. Então, seguindo aqui as 7 pragas das 7 taças. A primeira taça
das 7 se derrama sobre a terra. É sempre assim. As 3 séries de 7 castigos são sempre derramados sobre um dos elementos. Ora é a terra, ora é o mar, ora é a vegetação, ora são os rios e as fontes, ora o sol e as estrelas. Na primeira série, que foi a dos selos, 1/4 da terra, ou seja, 25%, era atingido. Na segunda, houve uma intensificação. 1/3 das trombetas era atingido. E agora é a totalidade, 100%. A primeira taça foi derramada na terra e, em consequência disso, úlceras malignas atingiram as pessoas que traziam as marcas da besta. Quais pessoas? 1/4? 1/3? Não, todas as pessoas. A segunda taça foi derramada no mar, e esse se transformou em sangue, e todos os seres que viviam no mar morreram. A terceira taça se derramou nos rios e nas fontes. Dá para inferir pelas outras taças que todos esses rios e essas fontes ficaram impossíveis para que as pessoas bebessem. O texto não fala porque aparece um anjo proclamando que justo é aquele que era. Ou seja, justo é o nosso Deus por estar proporcionando aos perseguidores dos cristãos essa punição. A quarta taça, o quarto anjo derramou a taça sobre o sol. Antes 1/3 lá nas trombetas das estrelas caíram, agora o sol foi permitido abrasar os homens. Quais? Todos os homens, todos os maus. Abrasados com calor intenso. E aí, assim como lá nas trombetas, os castigos não fizeram com que as pessoas se arrependessem dos seus atos, também aqui, as pessoas que estavam sofrendo com esses castigos, ao invés de se converterem, puseram-se a blasfemar contra o nome de Deus. A quinta taça foi derramada sobre o trono da besta, e o seu reino ficou em trevas. O trono da besta é o trono do imperador, do Império Romano. A sexta derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, que era um grande rio que existia lá. Era uma espécie de divisa natural entre o Império Parto e o Império Romano. É um grande rio que tem no Iraque, no atual Iraque. Naquela época ficava na Babilônia. O rio secou, abrindo caminho aos reis do Oriente. Então, uma grande guerra. E a besta, ou seja, o imperador, ele chama todos os seus reis vassalos. Diz aqui que ele reúne todos e a grande batalha vai se dar num lugar chamado Armagedon, que significa o Ar, em hebraico, é montanha ou monte. E o Megido, Megido é uma planície que tem em Israel, onde tem uma colina. No alto dessa colina, ao longo de milhares e milhares de anos, sempre houve fortalezas, porque ali é uma estrada entre dois grandes impérios, entre a Babilônia e o Egito. Então, sempre que Egito e Babilônia entravam em guerra, a guerra se travava naquela planície. De forma que ali é um local marcado pela guerra, marcado pelo sangue, marcado pelas batalhas. E ali se dará essa batalha final, provocada pela sexta taça entre os reis do Oriente e o Ocidente romano. E seguindo a coerência do estilo apocalíptico, essa batalha não é travada apenas pelos homens, mas também pelos seres celestiais. Para a literatura apocalíptica, o que acontece aqui é um reflexo do que acontece no mundo espiritual. Então participam dessa batalha também anjos e demônios. Como nesse trecho se menciona o dragão e a besta, e também do falso profeta, isso sugere que essa batalha é a mesma batalha que depois vai ser descrito lá no capítulo 19, que é a batalha onde o Cordeiro obtém sua vitória final. Mas antes que ocorra essa batalha que é comandada pela besta que surge do abismo, ou seja, Nero redivivo, aqui eu estou falando no contexto da época o que se pensava.
Como vai ser isso aí no fim dos tempos? Não sabemos. Mas, uma vez conhecendo aquilo que o autor provavelmente quis dizer para as pessoas da época, a gente pode fazer uma ideia do que vai acontecer quando acontecer no futuro. Naquele contexto, se imaginava que Nero viria do Oriente, com o Império Parto, onde ele ficou escondido, retomaria o poder em Roma, destruindo a cidade. Por isso, a queda da prostituta, a queda de Roma, vem antes da batalha final. E então o Nero, com o poder total, é que enfrentaria o Cordeiro. Seria a batalha final do mundo. Sobre a Babilônia, diz aqui a partir do versículo 8. A partir do capítulo 17 no início. Ela é descrita como uma grande prostituta, com uma mulher vestida de púrpura escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Prostituição estava associada à idolatria, porque era a cidade de Roma, local onde estava o imperador, que obrigava os cristãos a adorarem os deuses pagãos e a ele mesmo. O fato dela estar vestida de púrpura escarlate, ou seja, de roupa vermelha, relembra de onde ela tira o seu poder, que é do dragão, ou seja, do diabo. Ela está adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque a cidade de Roma era muito rica, por ser o centro do império. E diz aqui que essa grande prostituta, ela estava embriagada com o sangue dos santos, já que era da cidade de Roma que partiam as ordens para a perseguição dos cristãos, do imperador. A besta que viste existia, mas não existe mais. Aqui, referência a essa lenda de Nero que iria retornar da morte e retomar o poder em Roma. Essa besta que existia e não existe mais. Ela existia, não existe mais, mas reaparecerá. Está aqui no versículo 8. Aqui é necessário a inteligência que tem discernimento. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. Roma sempre foi dito que era uma cidade edificada sobre 7 colinas. Os protestantes acusam a Igreja Católica de ser a prostituta do Apocalipse, porque a Igreja Católica está em Roma, que é a cidade das 7 colinas. Só que não tem o menor cabimento essa interpretação. Primeiro, porque as 7 colinas da Roma da época eram Monte Aventino, Monte Célio, Monte Esquilino, Monte Viminal, Monte Quirinal, Capitólio e Palatino. O Vaticano fica fora da cidade. São Pedro foi enterrado fora da cidade. E é lá que está o Vaticano, a sede da Igreja Católica, onde está a Basílica de São Pedro, na colina Vaticana, que é uma outra colina. Então, geograficamente, não faz o menor sentido. Segunda coisa, qual cristão que a Igreja Católica está perseguindo? Que está dito aqui que a prostituta, a grande prostituta, a Babilônia, ela está inebriada com o sangue dos santos. Qual sangue que a Igreja Católica tem na mão? Quem que a Igreja Católica está matando lá no Vaticano? Então, essa interpretação, não diria nem protestante, porque não são todas as denominações protestantes que dizem isso, mas não tem nem pé nem cabeça. Seguindo aqui. A besta que existia e não existe mais, ela própria é o 8º. Que diz aqui que, além das 7 colinas, são 7 reis. 5 já caíram, um existe e o outro ainda não veio. Essa passagem aqui é muito complicada. Uma interpretação possível é o seguinte: a partir da ressurreição de Cristo, foram 7 imperadores. Jesus ressuscitou no reino de Tibério. Então, Tibério I, Calígula II, Cláudio III, Nero IV, Vespasiano V, Tito o VI, Domiciano o VII, que era esse na época do Apocalipse. Segundo o livro do Apocalipse, desses 7 reis, 5 já caíram. 5 imperadores que já tinham morrido. Um existe, que era Domiciano.
e outro ainda não veio, que seria Nero redivivo. Mas quando vier, deverá permanecer por pouco tempo. A besta que existia e não existe mais é ela própria o oitavo, e também um dos 7. Ou seja, claramente dizendo que um dos imperadores que haviam morrido iria retornar como o anticristo, como aquele que lideraria os exércitos do mal contra o bem. A batalha final lá no monte de Megido, no Armagedon. Os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino. Estes, porém, receberão autoridade como reis por 1 hora apenas, juntamente com a besta. Aqui a ideia de que os reis vassalos se uniriam a Nero quando ele fizesse a sua reaparição. Tais reis têm um só desígnio: entregar seu poder e autoridade à besta. Farão guerra contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Isso porque nem sempre era o imperador diretamente que exercia a perseguição contra os cristãos. Às vezes eram os reis locais, sob as ordens de Roma, que exerciam essas perseguições. Muitas das perseguições no Império Romano Antigo foram feitas localmente e não de uma maneira uniforme em todo o Império. Então são esses reis que se juntarão ao anticristo, esses poderes intermediários submetidos a esse grande poder político que é o anticristo, a besta. Os 10 chifres que viste e a besta, contudo, odiarão a prostituta e a despojarão, deixando-a nua. A ideia aqui de que Nero viria para retomar o poder em Roma e ia destruir a cidade. Comerão suas carnes e a entregarão às chamas, pois Deus lhes colocou no coração realizar o seu desígnio, entregar sua realeza à besta, até que as palavras de Deus estejam cumpridas. A mulher que viste, enfim, é a grande cidade que está reinando sobre os reis da terra. Claramente uma referência à cidade de Roma. Aí no capítulo 18 vem um anjo dizendo: Caiu a grande Babilônia. Tornou-se moradia de demônios, abrigo de todo tipo de espíritos impuros, abrigo de todo tipo de aves impuras e repelentes, porque ela embriagou as nações com o vinho do furor da sua prostituição. A ideia de que os maus lutam entre si. É o que acontece. Quem destrói a Babilônia não é o Cordeiro. Quem destrói a Babilônia não são os bons. Os próprios maus. É a própria besta quem destrói a Babilônia, quem come as suas carnes, como diz aqui o Apocalipse. Ouvi então uma outra voz do céu que dizia: Sai dela, ó povo meu, para que não sejais cúmplices dos seus pecados e atingidos pelas suas pragas. Porque seus pecados se amontoaram até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. E aí, junto com as proclamações dos anjos de que caiu a grande cidade que perseguia os cristãos, vêm também as lamentações, seja as lamentações dos reis que estavam submetidos a Roma, que perderam seu poder, seja a lamentação dos mercadores, já que Roma, na época, a maior cidade do mundo, mais de 1 milhão de habitantes, era um grande centro comercial. Muita gente ganhava dinheiro vendendo para Roma. Então essa guerra, essa destruição da cidade foi terrível para esses. Isso servia de um choque para quem lesse, porque imagina uma comunidade perseguida diante de um poder político imenso que era o Império Romano. Parecia inabalável aquele poder político, riquíssimo, poderosíssimo militarmente, invencível. Eles pensavam, bom, não tem como, eles vão vencer. Mas eis que o Apocalipse vem dizer que quando a gente pensa que um grande poder neste mundo anticristão, que combate a fé, que combate a igreja, é invencível, ele cai. De uma hora para outra ele cai. Os maus brigam entre si, eles mesmos se destroem. E aí então vem o grande combate final, o combate escatológico, no capítulo 19, a partir do versículo 11. Vi então o céu aberto, eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. O cavalo branco, símbolo da realeza, e a cor branca, símbolo da comunhão com Deus. Então esse aqui é claramente Jesus. Seus olhos são chama de fogo,
Sobre sua cabeça há muitos diademas e traz escrito um nome que ninguém conhece exceto ele. Essa imagem é a maneira do livro do Apocalipse de falar da segunda vinda de Cristo. Os exércitos do céu acompanham-no em cavalos brancos vestidos com linho de brancura resplandecente. É a batalha final, o fim dos tempos, o combate final do bem contra o mal. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. É a palavra de Deus. Ele é quem as apacentará com cetro de ferro, o que já foi dito no capítulo 12, o filho da mulher vestida de sol com cetro de ferro é o Messias, para guiar as nações. Lá no capítulo 12, foi a derrota de Satanás, do dragão, no céu. Aqui é a batalha que fala da derrota final do dragão. Aí vem o capítulo 19. Aqui já descreveu o exército do bem, agora o exército do mal. Vi então a besta Nero rediviu, reunida com os reis da terra e os seus exércitos para guerrear contra o cavaleiro e seu exército. A besta, porém, foi capturada juntamente com o falso profeta, o qual, em presença da besta, tinha realizado sinais com que seduzira os que haviam recebido a marca da besta e adorado a sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os outros foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e as aves todas se fartaram com as suas carnes. Essa é a descrição dessa grande batalha. Não é uma descrição minuciosa, mas diz que a palavra de Deus destrói a besta e destrói o poder religioso que sustentava essa besta. A mentira e o poder opressivo, poder político, militar opressivo, ambos são destruídos pela palavra de Deus. Aqui o Apocalipse, ele fala de um reino intermediário de 1000 anos. Lembrando que mesmo os santos padres, alguns dos primeiros santos padres entenderam esses 1000 anos de maneira literal, que realmente seriam 1000 anos em que o Messias ia reinar com os eleitos antes da salvação eterna. Mas outros santos padres, e junto com esses a igreja acolheu essa interpretação, que esses 1000 anos não são literais. A ideia de um reino terreno de 1000 anos é condenada com o nome de milenarismo pela igreja como uma heresia. No capítulo 20, um anjo desce com uma chave e uma corrente e tranca o dragão e o acorrenta por 1000 anos, atirando-o dentro do abismo. Vi então tronos, e aos que neles se sentaram foi dado o poder de julgar. Então, o diabo é amarrado para que se inicie o juízo final. E nesse primeiro momento, nesses primeiros 1000 anos, quem volta à vida, quem ressuscita primeiro, a ressurreição dos mortos já começa, são aqueles que foram mártires. O versículo 5 diz assim: os outros mortos, contudo, não voltaram à vida até o término dos 1000 anos. É uma espécie de ressurreição em 2 etapas e também de juízo em 2 etapas. A descrição, lembrando que é uma visão, então como é uma visão de João, não é tão claro, não é tão literal. É descrito como se os mártires, aqueles que acompanharam o Cordeiro onde ele ia, eles vivem na cidade de Jerusalém, simbolizada aqui como a cidade de Deus por excelência. E o diabo, depois desses 1000 anos, ele tenta uma última vez, um último ataque, e é nisso que ele é destruído. Quando diz aqui, subiram sobre a superfície da terra, aqui Satanás, solto da sua prisão, seduzindo todas as nações, subiram da superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Cidade amada, claramente, Jerusalém. Mas um fogo desceu do céu e os devorou. O diabo que os seduzira foi então lançado no lago de fogo e de enxofre, onde já se achavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Todas essas referências a um reino de 1000 anos de Cristo e de o diabo ser amarrado e depois tentar uma última vez
a sua vitória são muito obscuras e de muito difícil interpretação. O que nós podemos dizer é que essa ideia de que o primeiro juízo se dá na presença dos mártires e que eles ressuscitarão antes, vem mostrar a grande importância deles. Eles imitam a Cristo com perfeição. Aquilo que São Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, a imitação mais perfeita de Cristo é dar a vida por Ele, como Ele deu a vida por nós. Mas os outros significados são muito velados e muito de difícil compreensão. E no versículo 11 do capítulo 20, o juízo final. Todos ressuscitam, grandes e pequenos se colocam de pé diante do Cordeiro, se abre o livro da vida. Os mortos foram então julgados conforme sua conduta, a partir do que estava escrito no livro. O mar devolveu os mortos que neles jaziam, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles estavam, e cada um foi julgado conforme sua conduta. A morte e o Hades foram então lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, e quem não se achava inscrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo. Então, a partir desse momento, ocorre o julgamento. O julgamento é feito por Jesus, e a partir de então a morte não existe mais. Acaba o mal, acaba a morte, os maus são punidos, e esse lugar descrito como lago de fogo é o inferno, de onde não há mais saída. Como diz o inferno de Dante, lá na Divina Comédia, deixai toda esperança vós que entrais. É o lugar onde não há mais esperança de saída, porque são aqueles que rejeitaram a Deus. Da mesma forma que se fala do lago de fogo para onde vão os maus, após o juízo vem a Jerusalém Celeste, a esposa do Cordeiro. Jerusalém Celeste, que é a figura da igreja. E aí há uma descrição dessa Jerusalém Celeste. É claro que no contexto de uma visão, né? Então tem todo um elemento onírico, poderíamos dizer, né? Que tem a ver com os sonhos, símbolos que a gente pode usar para descrever uma realidade tão elevada e tão espiritual que fica até difícil para a gente imaginar como será. Mas para a gente ter uma ideia, o autor usa essa série de símbolos aqui descrevendo a cidade santa, onde os justos habitarão eternamente com Deus. O autor afirma que essa cidade é cercada por uma muralha com 12 portas. Sobre as portas há 12 anjos e os nomes escritos das 12 tribos de Israel. E sobre 12 alicerces, os 12 apóstolos do Cordeiro, o nome dos 12 apóstolos. Ou seja, a identificação desta cidade com a igreja e com Israel, porque para o autor do Apocalipse a igreja é uma continuação de Israel. Então, essa cidade ela foi construída sobre as 12 tribos, ou seja, Israel e a igreja. A cidade é medida e diz aqui que ela era cúbica, que é até interessante, porque diz aqui, comprimento, a largura e a altura são iguais, é um cubo. E é para dar ideia de perfeição, de exatidão, de ordem. Toda desordem foi dominada, toda maldade foi extinta. Agora tudo reina a ordem, tudo reina a razão, o logos divino. Então, dizer que a cidade era uma espécie de cubo foi a maneira que o autor teve de explicar a ordem que haverá na Jerusalém Celeste. Diz aqui também que a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido, e que a muralha é de jaspe. Uma maneira de dizer a riqueza dessa cidade usando elementos humanos. Todas as pedras preciosas descritas aqui nesse capítulo, são 12 ao todo, representam as 12 pedras em que era adornado o sumo sacerdote. E aí, depois de fazer essa referência ao sumo sacerdote, se fala que nesta cidade, na Jerusalém Celeste, não havia templo, pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro são o seu templo. Está lá no versículo 22. Diz também que a cidade não precisa nem de sol nem de lua, porque é a glória de Deus que ilumina a cidade.
Por que não tem mais templo? Porque o templo é um local especial para se encontrar a Deus, onde está a presença de Deus. Agora a presença de Deus é tudo em todos. Não se precisa mais de luz externa, porque é a glória de Deus que ilumina tudo. Diz aqui que as portas não precisam ser fechadas, já que não há mais perigo. Que as nações caminharão à sua luz e os reis da terra trarão a ela sua glória. O capítulo 22 fala que do trono de Deus sai um rio que rega toda a cidade. E assim como diz o Salmo 1, em que a árvore plantada próxima do rio, ela frutifica, as árvores da vida são plantadas ao longo deste rio. Lembra um livro do Antigo Testamento, o livro de Ezequiel, capítulo 47, em que o profeta fala que quando o templo fosse restaurado, aí ele fala de uma espécie de templo do fim dos tempos. Desse templo correria uma água viva. E aí ele fala que essa água ia se encaminhando por todo Israel, já que Jerusalém fica no alto do monte, até que chegasse até mesmo no Mar Morto, que é um mar que é tão salgado que ele não tem nenhum ser vivo nele, não tem peixes, por causa do sal. E até mesmo o Mar Morto seria renovado. Então, essa visão idílica, poderíamos dizer, essa visão maravilhosa de um rio de água viva que traz a vida para todos, para todas as coisas, para todas as realidades, que brota na Jerusalém celeste do trono de Deus, onde Deus é adorado. E a água viva é a água potável, o símbolo principal, já que o mar, que era a água que não se bebe, ele não existe na Jerusalém celeste. Está lá no capítulo 21, versículo 1. O mar já não existe. O mar como símbolo da oposição a Deus, o símbolo do caos, do mal. Na Jerusalém celeste só há ordem e bem. Deus brilha em todos, não se necessita nem mais de sol nem de lua, não há mais a noite. O capítulo termina dizendo que essas coisas acontecerão em breve, e o livro do Apocalipse termina com um epílogo. O epílogo eu vou ler inteirinho aqui, do versículo 16 ao 21, que é o final do livro. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos atestar estas coisas a respeito das igrejas. Eu sou o rebento da estirpe de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem: vem. Que aquele que ouve diga também: vem. Que o sedento venha, e quem o deseja receba gratuitamente a água da vida. A todo que ouve as palavras da profecia deste livro eu declaro: se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. E se alguém tirar algo das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará também a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Aquele que atesta estas coisas diz: sim, venho muito em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Espero que vocês tenham gostado do curso. São muitos detalhes, até por uma questão de tempo, não houve como a gente se aprofundar em todos os detalhes. Se alguém quiser fazer perguntas aí, se eu souber responder, senão eu procuro para poder responder. Podem colocar aí nos comentários. E que possamos rezar todos os dias como pessoas renovadas no sangue do Cordeiro. Que alvejamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro no dia do nosso batismo. Nós possamos rezar: vem, Senhor Jesus. Vinde nos salvar. Vinde extinguir o mal no mundo, mas principalmente o mal em nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Miguel Arcanjo, da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.